Fala, meus amigos, Marcelo Pelon chegando domingo, e domingo nós vamos falar de CBF, vamos falar de Edinaldo Rodrigues, o que aconteceu? O presidente não é mais presidente da CBF, é o órgão máximo do futebol brasileiro, isso afeta a seleção brasileira, afeta o Diniz, afeta a vinda do Ancelotti, afeta campeonatos, afeta o seu clube. O seu clube está envolvido em toda essa história, vou explicar para vocês tudo direitinho aí, né? Vamos à parte teórica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a destituição do Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF e colocou um interventor para estar na presidência enquanto não tenha novas eleições da CBF. No caso, eles colocaram como interventor o José Perdiz, que é o presidente do STJD, né? Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tá? O STJD. O que eles estão alegando para isso? A eleição do Edinaldo Rodrigues feriu regras eleitorais do Estatuto da CBF. E a CBF, por ela ser uma confederação, ela responde para órgãos nacionais, inclusive o Ministério do Esporte. Então, por ter ferido essas regras, eles acabaram destituindo o Edinaldo Rodrigues do cargo. Como começou tudo isso? Em 2017, o Marco Paulo Del Nero acabou deixando a seleção brasileira, a CBF, né, o comando do futebol, por problemas, né, naquela máfia que teve lá, envolvendo FIFA, envolvendo um monte de executivos aí em todo lugar. Historinha que vocês já sabem já muito bem, prenderam o Marin lá nos Estados Unidos, enfim, vocês já sabem da história. Nisso daí, teve as eleições que colocaram o Rogério Caboclo como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Só que aí, em 2021, o Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF por acusações de assédio. E aí, na regra da CBF, o vice-presidente mais velho assumiria no lugar do Rogério Caboclo. No caso, foi o tal Coronel Nunes assumiu a presidência. Aí não estava dando certo, aí foi definido a colocação de 2 interventores para novas eleições na CBF e foram designados o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, juntamente com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. E eles decidiram nessa eleição colocarem o Edinaldo Rodrigues, em 2021, na presidência da CBF. E o grande ponto é que o José Perdiz já estava vendo que estava tendo erros nas regras da eleição da CBF. Então isso daí foi para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e agora entenderam que a eleição feita por todo esse grupo foi anulada, foi ilegal. Então, só para explicar isso daí. Quem elegeu o Edinaldo Rodrigues, gente? Quem elegeu o Edinaldo Rodrigues foram todas as confederações de todos os estados brasileiros, exceto um estado que foi o estado de Alagoas. Qual é a representatividade do estado de Alagoas para o futebol brasileiro? Com todo respeito, eu estou falando isso. Nós temos time de Alagoas no Campeonato Brasileiro? Não tem. Então, com exceção de Alagoas, todas as confederações votaram no Edinaldo Rodrigues. Nessa eleição, também tem direito a voto os presidentes dos clubes da Série A e B do Brasileirão. Sabe qual foi o único time que não votou no Edinaldo Rodrigues? A Ponte Preta, que está na Série B. E na época da eleição também estava na Série B. Com todo respeito aos meus amigos de Campinas, qual o peso da Ponte Preta sobre esse pleito? Então, todos os times e todas as confederações votaram a favor do Edinaldo Rodrigues. Então, quando você, torcedor, reclama que o calendário está cheio, que o treinador acho que joga muito, que tem pouco espaço para descanso, que o seu estádio
não tem conforto, que não tem água no banheiro, que não vende água, como eu sou de estádio, eu já sei, quando você vai em alguns estados que não tem venda nem de água, você tem que tomar água da torneira. Então, a culpa é do seu clube, o seu clube que vota casado com o voto das federações. Então, a responsabilidade é do seu clube. Então, dessa visão toda política, né, o seu clube é culpado também, tá? Todos, tá? Da Série A e da Série B. Então, essa é a situação. Agora vamos às perguntas. O Edinaldo Rodrigues escolheu o Fernando Diniz como um técnico interino para até junho de 2024, até o começo da Copa América. Minha pergunta é, tirando o Edinaldo Rodrigues, o Fernando Diniz sai da seleção? E a informação de que tem um acordo falado, né, já que não pode divulgar, afinal ele tem um contrato em andamento com o Real Madrid, e nós estamos falando do Carlo Ancelotti. Com toda essa mudança, será que isso daí interfere? E, por ter tido envolvimento do Tribunal de Justiça, a FIFA já reclamou. Não pode ter envolvimento que não seja de tribunal esportivo. Então a FIFA já está querendo já interferir nas histórias da CBF. E se eles acharem que a CBF está sendo prejudicada, os clubes brasileiros, seleção brasileira, tudo isso, podem ser prejudicados e participar em torneios com chancela da FIFA. Não vai acontecer nada com o Fluminense, que está indo agora para o Mundial, né? Acho que não vai mudar nada pelo peso do Brasil, não vai mudar nada eliminatórias sul-americanas, então não vai ter grandes mudanças nesse ponto de vista. Mas é apenas para falar para vocês, meus amigos, que isso só é a realidade do futebol brasileiro. Quando o futebol brasileiro não consegue ganhar na eliminatória, não consegue ganhar um título de Copa do Mundo, você tem um monte de jogadores que estão jogando no exterior ao invés de jogar no Brasil, você não fortalece o campeonato nacional, o jogador brasileiro sai para o exterior em mercados não tão conhecidos por conta do dinheiro. Então toda essa realidade que passa o torcedor brasileiro, inclusive você, torcedor do seu clube, que gosta do seu ídolo e ele não fica nenhum ano com a camisa do seu clube. Dá 6 meses, 1 ano, ele já vai para a Europa. Então ele não cria raiz com o clube, né? Vamos pegar a história do Endrick. O Endrick está indo embora com 18 anos, está indo lá para o Real Madrid, já foi vendido, tal. Então o torcedor palmeirense tem mais 6 meses para acompanhar o Endrick aqui no Brasil. Então, tudo isso que está acontecendo é somente a realidade do problema sério que está no futebol brasileiro. Enquanto tiver politicagem e não tratarem o assunto como empresa, ou jogarem a responsabilidade para os clubes fazerem uma liga, profissionalizar os árbitros, e aí automaticamente você pega toda a cadeia de assuntos, né? Você tem gramados bons, você tem um calendário justo, você tem um calendário que você para na data FIFA, enfim. Enquanto você não faz tudo isso, vai continuar essa situação. Vai continuar nas manchetes em que o Brasil, que é o país pentacampeão mundial, o Brasil que tem 5 títulos, o Brasil que tem os melhores jogadores, está passando por uma situação dessa. É vergonhoso, é vexatório, mas antes de vocês analisarem cada situação, né, porque a gente coloca geralmente o nosso clube dentro da atmosfera, né? O seu clube, meu clube, votou a favor de tudo isso. Então, ao invés da gente só olhar a questão da CBF, nós temos que cobrar de baixo para cima. É a federação do seu estado, é o clube do que você torce, enfim, tá todo mundo interligado nessa situação. É isso, gente. Bom, os outros pitacos na semana, a gente vai continuar analisando os 20 brasileiros, né, os 20 times do Brasileirão, né, que ficaram, né, vamos analisar todos os times. Amanhã, segunda-feira, eu vou analisar os times que não ganharam, se mantiveram na Série A do Brasileirão, mas não ganharam vaga nenhuma. Não está nem na Sul-Americana, não está nem em Libertadores,
Não está em nenhum cenário. Tá ok? Abraço, gente. Aproveitem muito bem o seu domingo. Valeu!